Fala, torcedor, tudo bom com vocês? Esse é o canal Atá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando dessa vez de Grêmio, né? Do jogo de ontem, todo mundo sabe, se tu não sabe, deveria saber, o Grêmio continua 100% no Campeonato Gaúcho, mas dessa vez foi uma derrota com um gosto amargo, né? Mas eu falei ontem, vocês devem ter visto aqui se viram o vídeo do canal, eu falando que seria o jogo, a tendência que fosse o jogo mais difícil para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. E não é porque eu seja sábio, embora eu seja, não é porque eu entenda muito de tudo, embora eu entenda, não é porque eu tenho o poder de prever o futuro, embora eu tenha esse poder, que eu acertei. Não, eu acertei porque estava meio na cara isso, né? E se tu continuar aqui nesse canal, inclusive se tu te inscrever, que é o que tu vai fazer agora, clicar ali no botão de inscrição e dar o like, tu vai perceber que sim, tu vai ficar nesse canal e vai aprender um monte de coisa, vai começar a ver o futuro através dos meus olhos e da minha sabedoria, cara. Mas agora, falando sério, cara, tô vendo o jogo aqui num monitor ao lado, revendo os lances, embora eu não queria muito rever os lances, né, porque foi um jogo de dois Grêmios, né? O Grêmio do primeiro tempo também não foi lá essas coisas, né? E o Grêmio do segundo tempo, que lembrou aquele Grêmio terrível que a gente viveu em 2021, 2020 já não era lá o bicho, mas principalmente 2021, que culminou com o nosso rebaixamento, né? Enquanto passam aí os lances do Grêmio. Foi um déjà vu, né? Foram erros do passado sendo repetidos, né, cara? Primeiro tempo, com um Juventude assim, digamos, um pouco com uma proposta de se defender, mas isso desmoronou já, né? A proposta do Celso Roth já aos 4 ou 5 minutos, quando o Juventude leva o primeiro gol que você acabou de ver aí. O Juventude acaba ficando muito nervoso, talvez por isso mal posicionado. O Juventude estava com 4 jogadores no meio de campo, sendo que 3 deles tinham a função primordial de marcar e mal posicionados, né? Os jogadores do Grêmio de meio conseguiam, principalmente o Bitelo, né, e o Cristaldo, conseguiam jogar atrás deles, o que ocasionou várias oportunidades do Grêmio. Não teve tantas oportunidades assim, mas o Grêmio trabalhou bem a bola nesse período, assim, que o Juventude estava mal posicionado. Aí depois o Celso Roth, né, que vocês podem me cornetear, mas eu acho um bom treinador de futebol, ele entende relativamente bem de futebol. O problema do Celso Roth não é dentro de campo, o problema do Celso Roth é relacionamento, na minha visão, né? Aí ele se adiantou, começou a marcar mais a saída do Grêmio e deixou de ser um time reativo, né? Tomou coragem, mas aí já era... a gente achava que era tarde demais, o jogo acabou mostrando que não foi tarde demais, né? Aí tentou ser agressivo, jogou muito nas costas do Fábio, né, do lado direito, do Grêmio, mas também aí faltou um pouco de qualidade para o Juventude, né? E o Bitelo, né, cara? O Bitelo que foi muito bem nesse primeiro tempo, jogou em cima do Alan Ruschel, né? Um jogador aí que tem bastante experiência, o Alan Ruschel, mas ontem fez uma exibição muito ruim, né? O tanto que o Fábio não precisou nem se apresentar no ataque, porque não era necessário. O Fábio acabou ficando sabendo dessa impetuosidade do Juventude de tentar jogar pelo lado dele, né? O Celso Roth deve ter estudado isso, que ali é um ponto, digamos, frágil do Grêmio, é por ali que pode vazar. Então, talvez por isso tenha acontecido essa falta de movimento do Fábio à frente, né? Cara, e depois até ele acabou saindo no intervalo, não sei se machucou ou não. Cara, antes de falar sobre a parte ruim pro Grêmio do jogo, a gente tem que dizer assim que estadual não é parâmetro, né? Mas também dá para perceber num estadual quem é que não entende do riscado, que não serve para coisa, né? Aí no segundo tempo, parece que o Grêmio sentou em cima do resultado, abdicou de jogar. Aí tem uma coisa também na entrevista do Renato depois no final do jogo que eu não acho legal, porque ele bota meio que a culpa em cima dos jogadores, cara, mas ele não é capaz, e aí começa a crítica ao Renato, ele não é capaz de admitir que ele também pode ir mal, não só jogadores, é aquela história do nananeném, que os jogadores estavam displicentes, embora ele não tenha usado exatamente essa expressão, mas, cara, o Renato ele tem uma dificuldade enorme de admitir que ele também pode ir mal, né? Por exemplo, ele cometeu 3 crimes, eu acho, ontem, o Renato. E 3 é muito, inclusive, tá? O primeiro deles foi ter tirado o Bitelo, talvez tivesse que sair,
porque ele levou uma traulitada e saiu machucado, não sei nem se vai jogar domingo, mas me bota o Galdino, cara. Ele não pode tirar um jogador de meio de campo e botar um protótipo de atacante como o Galdino, mudando não só o sistema tático do jogo tão drasticamente assim, mas mudando também a característica de jogador, qualidade de jogador. Eu sei, às vezes no banco tu não tem um grande jogador. Aliás, se tivesse o Vina ontem, ele já entraria e já seria ele o jogador para jogar ali, né? Ele também cometeu um outro pecado, que foi tirar o Cristaldo e botar Thiago Santos, cara. Ah, cara, não tem como defender o Thiago Santos. Ainda mais depois de saber que tem Vila Sante no banco e ele simplesmente não bota. Depois até fala na entrevista que vai jogar no fim de semana. Mas não adianta, tinha que jogar ontem, cara. Vila Sante tem que jogar sempre, cara. O meio de campo do Grêmio tem que começar pelo Vila Sante. E aí, não contente em fazer cagadas, o Renato coloca o Diogo Barbosa, mantém o Reinaldo em campo e bota o Diogo Barbosa meio que de ponta esquerda. Mais uma vez, eu não sei o que ele tem na cabeça que ele faz isso. Cara, então, assim, ó, eu não sei. Aliás, hoje também é um dia que, mais uma vez aí vendo os lances, né? Esse gol foi do Reinaldo, né? O Reinaldo ontem, não só pelo gol, mas foi bem, né? E, cara, eu também tenho que ser sincero sobre, parafraseando aquela frase lá do Engenheiro do Havaí, do Humberto Gessinger, né? Aliás, um grande gremista também. Eu vou ser sincero como não se deve ser, cara. Gabriel Silva, tanta gente tem muita esperança, muita expectativa nele. Ele jogou ontem porque o Ferreira não jogou. Mas, cara, eu não vi nada nesse cara até agora, assim, pra ter tanta esperança nele. Eu não vi uma grande assistência, eu não vi participação em gols, eu não vi nada de especial em tabelamento. Pra mim, ele é um cara que corre e não produz nada. Até agora, desculpa, mas hoje eu tô realmente amargurado, cara. Então, assim, o que a gente viu foi um Grêmio sem mecanismo, sem sistema, sem coletivo e sem treinador. Cara, me desculpem quem é fã do Renato. O Renato é o maior ídolo esportivo da minha vida, né? E eu, desde pequeno, eu queria ser camisa 7 por causa do Renato. Eu amo o Renato no ponto de vista esportivo, né? Mas não dá, cara. O Renato, eu acho que agora começa a hora da direção do Grêmio mostrar que não é a mesma direção da época do Romildo e chegar no Renato, até porque o Renato é subordinado à direção, não podemos esquecer, e não é a direção que é subordinada a ele. E tem que chegar e dizer, cara, não pode mais, Thiago Santos não pode mais, Diogo Barbosa na ponta esquerda não pode mais. Não adianta, cara. A gente vai ter dificuldades contra outros times, a gente vai ter que ser reativo, a gente vai sofrer, sabe? A gente vai, sabe, ter vitórias amargas, derrotas mais amargas ainda, mas tem algumas decisões que não pode tomar. Então, cara, infelizmente, assim, a gente tem que ser sincero, está aberta a temporada, eu declaro aberta a temporada de sofrimento do torcedor gremista, mesmo com a vitória. Para tu ver como as coisas estão indo tão bem no ponto de vista macro, que o Grêmio jogou mal, bem mal, inclusive, a maior parte do tempo, mas continua 100%, né? A última vez que isso aconteceu, são 6 partidas 100% do Grêmio esse ano no Gauchão. A última vez que isso aconteceu foi em 2007, com o Mano Menezes, quando era treinador do Grêmio, que foram 7 partidas, né? Eu não lembro se foram 7 ou 9. 7 partidas então, se foram 7, o Grêmio já agora contra o Avenida, deve ser no fim de semana, em Porto Alegre, já vai se vencer, vai conseguir botar, igualar esse recorde positivo aí. Mas a despeito disso, o desempenho não me agradou e eu acho que isso é um ponto de alerta para nós. Mais uma vez, como eu disse, eu que tudo sei, que tudo vejo, que tudo enxergo, antes de vocês, inclusive, é por isso que vocês vão ter que se inscrever no canal. O Grêmio vai precisar de muito trabalho para poder pegar a liga nesse time. O Grêmio tem que parar de sucatear jogadores como Vila Sante, que sim, é o melhor primeiro volante que a gente tem, apesar de não ser um primeiro volante. O Grêmio tem que torcer muito para a volta do Lucas Leiva, porque ele sim jogaria muito melhor naquela posição. Carbaggio também, um capítulo à parte. O Renato tem que parar de sacrificar o Carbaggio. O pessoal no Uruguai deve estar maluco vendo o Carbaggio jogando fora de posição. O Carbaggio não é volante, o Carbaggio não pode ser sacrificado, e o Carbaggio está sendo sacrificado. Ele que foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio,
vai ser mais um caso, provavelmente, de que o Renato vai estragar a passagem de um jogador promissor por aqui. Bom, a gente teria um monte de outras coisas para falar, mas eu não quero estragar o dia de vocês tanto assim. Mas é isso, vamos comemorar a vitória, o 100%, vamos comemorar que nós estamos muito distantes dos outros colocados aí que tem aí no campeonato, times aí que estão na nossa cola, mas que não vão nos alcançar. Mas nós temos aí muito trabalho pela frente. Quando o caldo engrossar, eu tenho sim um pouco de receio do que pode acontecer. Gente, é isso. De modo geral, esses foram os tópicos que nós estamos vendo. A gente não cansa de ver gol do Grêmio nesse compacto, né? Mas também levamos alguns gols e quase levamos o empate. E quase poderíamos ter perdido também. Fico alerta, fica então aí a mensagem. E, gente, é isso. Tenham um bom dia, apesar da derrota moral do Grêmio ontem. Fui!